Então, boa noite, né? A aula de hoje é sobre tecnologia de chocolate, né? Aí um dos maiores desejos que a gente tem, que a gente gosta, que a gente come, mulher principalmente uma vez por mês gosta de consumir um chocolate, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia de chocolate, seus benefícios. E aí, para começar a falar sobre tecnologia de chocolate, a gente precisa falar do fruto que dá origem a esse produto que é uma sensação não só no Brasil como no mundo, né? Então, o chocolate ele vem, né, da fruta chamada cacau ou do cacaueiro, que é, né, o nome científico Theobroma cacau, da família Malvaceae. Ela é uma planta naturalizada no Brasil, tá? Mas ela não é endêmica, ela não está em toda a região brasileira, ela está ali em locais bem específicos, tá? Ela é nativa da floresta tropical úmida americana, tá? Não só americana do norte, mas da sul-americana também. Então, a partir desta árvore, a gente consegue obter o fruto cacau, que é utilizado como matéria-prima na produção do chocolate e outros produtos aí da doceria, da confeitaria. Então, né, quando a gente fala do Brasil, a gente tem um país que tem uma distribuição geográfica bastante complexa. Então, a gente tem um país que tem diversos climas, diversos terrenos, terras, solos, né? E aí, o cacau, ele tem, né, ocorrências confirmadas já, que se produz, que a gente encontra com uma boa qualidade em estados do norte, como Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia, e no Nordeste, Bahia e Maranhão. É onde, então, a gente encontra aí com maior facilidade a produção, né, dessas árvores que vão dar o cacau para nós, né, para a gente produzir, industrializar e utilizar nas nossas preparações. Então, quando a gente fala do cacau, né, já vou falar um pouquinho de história, né, a gente tem o quê? Ele era conhecido lá pelas civilizações maia e mexicana, lá no passado, né, como um suco amargo picante, tá? Então, as pessoas gostavam desse sabor, dessa característica, tá? E aí, Cristóvão Colombo, ele conheceu esse produto, ele se tornou um apreciador do chocolate, tá? E a partir daí ele começa a fazer o quê? Espalhar essa planta por onde ele andava. E aí ele levou essa planta lá para o Velho Mundo, lá para a Europa, tá? E aí, a partir disso, né, a gente tem uma bebida, né, que era chamada por Cristóvão Colombo como cabicajate, tá? Então, era o nome que ele dava, e essas últimas 3 letras, né, ATL ali, significava líquido, tá? A partir daí, né, a gente tem, então, esse espalhamento dessa planta, tá? E aí, os espanhóis, né, que vieram colonizar o Brasil, eles tinham bastante dificuldade em pronunciar essa palavra, cabicajate, e aí eles começaram a colocar o HU, né, nas palavras dos índios mexicanos. Então, a palavra, né, que era cabicajuate, ele começou a ser chamado de cacauate, tá? E aí, né, ele acaba sendo modificado pelos espanhóis, e aí os espanhóis começam a consumir essa bebida de forma quente e com açúcar e leite, tá? Muitas pessoas acabam adicionando outros ingredientes ali à preparação dessa bebida para tirar esse sabor amargo comum que o cacau traz para o produto, né? Para aquela bebida. E aí ele começa a ser chamado de chacauá, né? Chacal vem de quente e a vem de bebida. E aí, a partir dessa confusão de palavras, a gente chegou ao nome aí de chocolate, tá? E aí tem algumas variações em outras línguas, enfim. Então, essa seria a origem aí do nome chocolate. E ainda falando um pouquinho de história, né? Quando a gente fala do cacau, então a gente está falando de um fruto que ele é originário
da bacia do Rio Amazonas, tá? E foi dispersado para as regiões tanto da América Central como da América do Norte. Então, ele acaba indo, né, passando para outras civilizações, para outros países, e ele era usado na antiguidade, tá, como uma moeda de troca, tá? Mas uma moeda não era uma simples moeda, era uma moeda de troca alta. Esse fruto possuía um grande valor agregado, tá? E além disso, algumas civilizações pré-colombianas acabavam consumindo essa bebida em rituais específicos que eles tinham naquela época, tá? A partir da história, dos historiadores, começou a encontrar, tá, em sítios arqueológicos, resíduos dessas preparações do cacau, tá? Há 1.900 a 900 anos antes de Cristo, tá? No período de formação do planeta, do estado, do país, tá? Então, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, que num sítio arqueológico chamado Olmeca, tá? Que fica lá no México, né? Se tem informações que desde 1750, antes de Cristo, já se consumia aí essa bebida, já havia aí a produção desses produtos à base de chocolate, tá? Então, o chocolate, ele ainda é, né, uma bebida de sabor amargo. Então, se a gente pegar o chocolate puro, ele é mais amargo, tá? E era preparado a partir do processo de torrefação e misturados com a água, quase o mesmo processo que a gente tem do café, tá? Então, a gente tem aí o chocolate, ele acaba passando por processos bem próximos à produção que a gente faz com o café. E aí, essa bebida, né, que era misturada com água, ele era bastante consumido pelo pessoal da nobreza asteca, tá? E aí eles cobravam essas sementes, esse cacau, então era uma forma de imposto, de pagamento de imposto. Então, o pessoal da nobreza, eles colocavam que era obrigatório o pagamento, né? Mas eles cobravam em forma de cacau, para vocês verem como é algo, né, que a gente vem apreciando há muito tempo, tá? Então, né, por esse sabor bastante amargo que a gente tinha com relação a essa bebida, né, lá no passado, as pessoas começaram a incluir outros ingredientes, como flores, pimenta, baunilha, sempre para quê? Para mascarar o amargor que se dava aí nesse sabor, né, dessa bebida, tá? Então, as pessoas acabavam misturando isso durante o preparo para tentar minimizar esse sabor amargo, além de também fazer aí a troca da cor, tá? Da coloração. Por quê? Porque o chocolate é bastante escuro. No Brasil, ele acaba sendo, primeiramente, cultivado lá na Amazônia, né, que ele já existia em estado natural, a gente já encontrava ele de forma nativa, tá? E depois disso, ele acaba indo para o Pará e, posteriormente, para a Bahia, tá? Onde, por muitos anos, foi o estado que mais produziu cacau no Brasil, tá? Por quê? Porque esse cacau, ele se adaptou de forma excelente ao solo e ao ambiente ali presente na Bahia, tá? Que foi quando acontece o boom, a explosão do cacau, na produção do cacau no Brasil, principalmente na Bahia. Aí, né, a gente tem aí, né, um pouquinho da produção no Brasil. Em 2018, então, a gente tem a produção de 239 mil toneladas do cacau no Brasil, sendo essa quantidade, né, fazendo com que o país se torne o 6º maior produtor do mundo de cacau. Então, a gente vai ter aí outros países que produzem muito cacau ainda, tá? E a Bahia, como eu comentei, ela liderou por muito tempo a produção de cacau. Hoje em dia, ela disputa espaço, né, na produção nacional com o Pará, tá? Em 2017, o Pará vem e obtém a liderança da produção pela primeira vez, então ele acaba
conseguindo produzir mais do que a Bahia. Em 2019, a gente já tem valores, né, bastante expressivos. Então, os paraenses, tá, produziram 135 mil toneladas de cacau e os baianos 130 mil. Então, assim, por mais que o Pará está ganhando, não é uma coisa assim, totalmente diferente, tá? Só que o que a gente tem que pensar? A área da Bahia que produz o cacau, não do estado, do tamanho do estado, mas onde se produz o cacau, ela é praticamente 3 vezes maior do que a que se tem ali a produção no Pará, tá? Mas a produtividade do Pará é 3 vezes maior que da Bahia. Por quê? Existem alguns fatores que fazem com que isso aconteça, né? Então, as lavouras da Bahia são mais extrativistas. O que seria lavoura mais extrativista? É aquela que gasta o solo, gasta e não repõe, tá? Então, só faz extração, 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 extração. Já no estado do Pará, a gente tem um estilo bastante moderno e mais comercial. Então, isso também auxilia o aumento ali na produção do Pará, tá? Além disso, as sementes utilizadas no Pará são diferentes da Bahia, sendo mais resistentes, mais produtivas, tá? Então, isso facilita também. E no Pará existe uma resistência a uma bactéria, né, a um micro-organismo chamado vassoura de bruxa, que muitas vezes detona com toda a produção do cacau. E aconteceu isso algumas vezes no Brasil e se perdeu muito, tá? Então, isso é bastante interessante quando a gente fala. Então, o Pará, ele tem aí algumas características melhores para se produzir o cacau do que na Bahia, tá? E aí, uma coisa bastante interessante, né? Esses estados aqui que estão pintados de amarelinho, eles são os estados, né? As localizações que se faz a produção, então, do cacau, tá? Para posterior venda e manufatura aí desse produto pelas indústrias alimentícias brasileiras, tá? Aí a gente vai ver um videozinho, tá? Bem interessante. Ele é mais uma entrevista do que um vídeo que mostra como fala? A produção em si, mas dá para a gente ter bastante noção, é bem legal, o rapaz sabe muito, tá? Então, por isso que eu trouxe, às vezes até melhor do que eu ficar falando, tá? Vou abrir aqui, espera só um pouquinho. Olá, bem-vindo ao AgroJornal. Já sentindo aí o cheirinho da Páscoa? Como não falar de chocolate, né, que resiste? Há relatos que os maias usavam uma bebida amarga, feita com cacau e rituais sagrados. Tinha tanto valor que as sementes eram usadas como moedas de troca. Os colonizadores espanhóis levaram essas sementes, as castanhas, para a Europa. E os suíços adicionaram leite, açúcar, e assim nasceu o chocolate como conhecemos. Mas o fruto, o cacau, é tipicamente tropical. O cacaueiro gosta de clima quente e úmido. O Brasil já foi o maior produtor do mundo. Mas nos anos 80, uma doença provocada por um fungo, a vassoura de bruxa, dizimou os pés na Bahia, a principal região produtora. A produção nacional vai sendo retomada aos poucos e em novas áreas, como o Espírito Santo e também no Pará. Do cacau ao chocolate, na Agroentrevista especial de hoje. E para conhecer um pouco mais desse mundo fascinante do chocolate, a gente conversa com o Lucas Cirilo. Ele é agrônomo e é especialista na produção tanto de cacau quanto de chocolate. Lucas, obrigado aqui pela participação no AgroJornal. Não existe um cacau só no mundo. Não, na verdade, do cacau, quando a gente fala de cacau,
A gente está falando de três, é o Theobroma cacau, é o nome científico dessa planta, né, do cacaueiro. E a gente tem 3 grandes grupos genéticos. O mais produzido no mundo é o cacau do tipo forasteiro, que lembra um pouco este cara aqui, né, que tem um formato tipo de mamão papaya, mas com uma casca bastante dura, né, que é característica do cacau. O tipo forasteiro a gente está falando de 80% da produção mundial. Tá? Ele é muito rústico, um cacau muito rústico, muito produtivo. Já o cacau do tipo crioulo, que seria mais ou menos este cara aqui, né? Ele é um cacau que hoje tem 5% da produção mundial. Ele é reconhecido mundialmente como um cacau de excelente qualidade. Tá? Ele vai ter um sabor um pouco mais frutado, que remete um pouco mais flores também, muito delicado. Mas ele é muito suscetível a pragas e doenças, é um cacau muito sensível. E depois nós temos o cacau trinitário, que é um híbrido, é uma mescla desses dois, do forasteiro e do cacau crioulo. E ele tem esse nome porque aconteceu espontaneamente no país, chamado Trinidad e Tobago, depois de uma série de ciclones que aconteceram em Trinidad e Tobago, que era um produtor de cacau do tipo crioulo. Alguns monges capuchinhos do Pará levaram o cacau forasteiro para lá e ele acabou cruzando, tendo essa mescla, e originou um novo grupo, que é um grupo híbrido chamado trinitário. Ele mescla a rusticidade e produtividade do forasteiro com a qualidade do cacau crioulo. Então ele é, vamos dizer, o melhor dos mundos, né? E o trinitário, ele apesar de ser um grupo, ele tem centenas de variedades. E cada variedade também tem a sua particularidade. Ela pode ter um pouco mais de crioulo, pode ter um pouco mais de forasteiro, e aí vai entregar suas particularidades de sabor e também produtiva. Hoje vocês vão assistir a Doutor Castor, uma série original Globoplay. Então o cacau por dentro, ele é dessa forma, né? Tem um cheiro bastante floral a partir do momento que a gente abre, né? Remete um pouco jasmim, né? E a polpa, o sabor da polpa, ele remete muito graviola, pitomba, uma fruta muito consumida no Nordeste, fruta do conde, essas frutas de polpa branca, remete muito até o cupuaçu, que é um parente bem próximo do cacau. Experimentar? A gente prova a parte daqui. É a polpa, você vai provar a polpa do cacau. Você não vai morder a semente. É como se fosse uma lixia, uma jaca. Totalmente lixia. Lembra muito. Essas frutas de polpa branca, né? Lembra muito. Cacau, eu digo que é o sabor da polpa, né? É uma mescla de frutas tropicais. Tem um pouco de abacaxi, aquela acidez do abacaxi. Nossa, totalmente lixia. Aquela doçura que é um pouco floral, lembra a flor, né, da lixia. A polpa não tem nenhum sabor de chocolate. Se você morder essa semente internamente, você vai ver também que ela não tem nenhum sabor de chocolate e muito menos cor de chocolate. Ela é roxa por dentro. Né? E o chocolate não é roxo, o chocolate é marronzado, né? Tem essa cor marrom bem característica. E isso só é possível através da fermentação. Tá? Então o cacau ele fica por 7 dias fermentando, a cada 24 horas. Cada produtor tem o seu protocolo de fermentação, mas o básico é a cada 24 horas você tem uma vira do cacau. Então fermento, deixo 24 horas, depois de 24 horas eu faço a vira do cacau, deixo mais 24 horas, e isso segue por 7 dias. Depois que fez a fermentação, eu vou para o processo de secagem, onde o cacau precisa estar em torno de 8% de umidade, para depois ele ser armazenado em sacas de 60 quilos e ser comercializado. Essa aqui, por exemplo, é um lote que veio do Espírito Santo, da região de Linhares, e quando a gente recebe aqui, não só quando a gente recebe, mas quando o produtor manda um lote para a gente, ou a gente compra o lote desse produtor, a gente faz a classificação desse cacau. O cacau ele tem classificações como a do café. Então a gente tem o cacau fino de aroma, a gente tem cacau tipo 1, cacau tipo 2, cacau tipo 3 e o cacau fora de tipo. O fora de tipo já é um cacau que tem uma qualidade muito ruim. Isso é muito influenciado pela fermentação, como a gente já conversou. Porque se o cacau foi mal fermentado, ele vai apresentar uma grande quantidade de amêndoas do tipo violeta, que seria um cacau que não sofreu fermentação, porque você viu que dentro, internamente, o cacau ele é roxo, né? Então, da mesma forma, quando ele já passou pelo processo de fermentação, secagem, e você corta essa semente no meio, e ela tiver da cor roxa, violeta, que a gente fala, ele não passou pelo processo de fermentação, e isso baixa a sua qualidade. Então eu faço a classificação desse cara,
da semente fermentada e seca, e eu já passo para o processo de torrefação. A torrefação tem chocolateiros que utilizam 30 minutos, tem chocolateiros que utilizam 2 horas. Né? Isso vai depender muito da característica que você quer no chocolate. Se eu quero, por exemplo, manter as qualidades, o sabor do cacau no chocolate, eu tento fazer temperaturas baixas, né? E tempos mais longos, ou tempos até um pouco mais curtos, né? Mas a temperatura baixa, eu preservo o sabor do cacau. Então, se eu tenho um cacau de boa qualidade, por que eu vou usar temperaturas altas? Se eu já tenho um cacau bom, eu quero manter o sabor característico deste cacau. Né? Então, eu utilizo temperaturas baixas. Existem muitas formas de ir para o trabalho, mas o InDrive é a mais confortável delas. Eu posso fazer malabarismo! Eu tenho... O cacau, depois que ele é torrado, ele é fácil você fazer o descasque, tá vendo? Você precisa tirar essa película. É a casquinha? A casquinha. Muito simples, ó, solta fácil. E a parte interna é chamada de nibs de cacau. É ele que a gente vai utilizar na continuidade do processo. E depois do nibs, eu faço a moagem dele e eu tenho a principal matéria-prima da indústria de chocolate, que é a massa de cacau. E seria um chocolate 100%. Então, a massa de cacau, conhecida também como licor de cacau, é o resultado da moagem do nibs de cacau. Simplesmente a moagem. Simplesmente a moagem. Fica líquido assim. Fica líquido assim porque 50% da composição de uma semente de cacau é manteiga de cacau. Os outros 50% é pó. Então aqui, como ele está numa temperatura de mais ou menos 30, 35 graus, ele está líquido ainda. Ele está pastoso, ele está uma massa. Se ele passar por baixas temperaturas ou resfriar, ele vai ficar sólido. Porque é a manteiga de cacau que vai dar essa estabilidade para a massa de cacau. A partir da massa de cacau, eu formulo minhas receitas. Aí eu vou fazer, por exemplo, 85%, eu vou utilizar 85% de massa de cacau e 15% de açúcar. Com 70% de massa de cacau, com 30% de açúcar. Ô, Lucas, e aqui a gente consegue ver essa graduação, né, de cacau, de outros ingredientes. É bem visível o percentual de cacau em cada chocolate hoje. Como é que você avalia esse mercado? As pessoas estão buscando esse chocolate diferente, conhecer mais, aprofundar em sabores, variedades? O brasileiro, ele ainda é um apaixonado por chocolate ao leite, ainda é a preferência dele chocolate ao leite, mas o mercado que mais cresce é o de chocolates de alta porcentagem de cacau, né, que a gente chamava antigamente de amargos, né? A gente tem tirado este nome, tem deixado em desuso o nome amargo, né, e está utilizando as porcentagens ou o nome intenso. Até porque você muitas vezes vai comer um chocolate intenso e não necessariamente vai te entregar apenas amargor, mas ele vai te entregar notas que podem ser de nozes, notas de avelã, notas de frutas como frutas vermelhas, blueberry, etc. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o mercado de vinhos, como era antigamente, né? O consumidor ele está buscando produtos que ele conheça a origem, que ele saiba de onde está vindo esse cacau, né? Quais são as variedades de cacau utilizadas ali, quais são os sabores que vão entregar a ele, a porcentagem de cacau, porque ele já está no mindset do consumidor, quanto mais cacau, melhor para a minha saúde. Né? Então ele está buscando essa diferenciação e o mercado está crescendo cada vez mais. Muito lindo a gente ver, né, essa transformação desse fruto aqui, que já valeu ouro no passado, né? Sim. Moeda de negociação entre produtores, se transformar, todo esse processo de transformação aqui da agroindústria para se transformar num produto tão nobre. Muito obrigada por essa aula de chocolate. E como é que a gente termina? Como? Chocolate, né? Claro, um pedacinho de chocolate, né? Porque matéria boa a gente termina assim. Muito bem. Denominação de origem. Esse sim. Delícia. Ainda vou provar todos para saber a diferença deles. Obrigada mesmo. Muito linda a matéria. Está aqui o cacau. Para você também conhecer e experimentar outros tipos de chocolate, além do tradicional chocolate ao leite, que a gente tem aí no mercado cada vez mais intenso. Obrigada, Lucas. Parabéns pela sua profissão. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Tchau, gente. Fala, galerinha amada do meu coração!
Professor, tá sem som. Sem som.